Olá, hoje nós vamos fazer a atividade 11 de língua portuguesa. Lendas, histórias para além dos tempos. Lendas são histórias contadas pelos diferentes povos. Normalmente, essas histórias são passadas de geração em geração. São narrativas nascidas na oralidade, ou seja, histórias que são contadas oralmente. Algumas delas acabam com o tempo sendo registradas, mas muito difícil saber a autoria delas. Na maioria das vezes, sabemos a região de onde veio ou algo assim. As lendas podem ter diferentes versões, né? Então, como a lenda é um tipo de texto narrativo que vai passando de uma pessoa para outra, pode ser que uma pessoa não goste de uma partinha e mude, altere. É aquela história que a gente fala que vai passando de um para o outro, tá bom? Tem muitas lendas, as folclóricas, né? Que a gente conhece, o Saci, a Mula Sem Cabeça. E tem essas lendas que também são consideradas folclóricas, mas é uma lenda indígena. Porque os índios sempre eles inventavam alguma história para algum fenômeno que acontecia, para o nascimento de alguma coisa. Então, vocês já devem ter ouvido também essa lenda, As Lágrimas de Potira. Vocês já ouviram? Então, vocês já, quinto ano, vão fazer a leitura desse texto sozinhos. Procurem fazer com calma, em voz alta, que daí vocês entendem melhor o que vocês estão lendo para compreender essa lenda, tá bom? A lenda das lágrimas de Potira, como que surgiram, o que aconteceu com as lágrimas de Potira. E depois vocês vão responder essas questões com a letra legível, bem bonita, para que seu professor consiga entender na hora de corrigir. E outra coisa, veio na pergunta, não conseguiu lembrar? Volta, relê mais um pedaço do texto, grife o que for necessário e depois volta para responder. Então vamos lá. Depois que vocês já leram o texto, primeira pergunta: essa lenda é de qual região? Que elementos do texto provam isso? Então, em algum lugar do texto, tá dando a entender da onde surgiu essa lenda. Então, vocês têm que voltar lá para encontrar. Aí, a B. Quando a Índia Potira chora, e por quê? Em que momento a Índia chora? E por que ela chora? Então, vocês vão responder aí. C. Por que o deus Tupã transformou as lágrimas de Potira em diamante? Então, olha lá, vocês já leram a lenda e descobriram que o deus Tupã transformava as lágrimas da Potira em diamante. Por que ele fez isso? Letra D. Segundo a lenda, por que os diamantes são encontrados misturados no cascalho dos rios? Então, lendo a lenda, vocês também, lá tá escrito por que esses diamantes, né, são encontrados, são misturados ali nos cascalhos dos rios. Fácil, hein? Quem leu direitinho consegue responder. E aí, tá dizendo assim, nesse texto também são usadas expressões que marcam a passagem do tempo. Aproveite e registre algumas delas. Por exemplo, amanheceu, anoiteceu, antes, depois, né? Tem algumas expressões que dão essa passagem de tempo. Ontem, hoje, amanhã, né? Naquele tempo. Então, vocês vão ler o texto novamente e achar essas expressões aí que indicam a passagem do tempo. E vão escrever nessas linhas. Combinado? Se vocês gostam de lendas indígenas, procurem aí no Google também mais lendas indígenas. Tem várias lendas indígenas que a gente consegue aí descobrir a origem de algumas coisas que eram contadas pelos índios, tá bom? Boa aula e até a próxima semana!